O mundo está assustado. O acidente nuclear na União Soviética é o mais grave da história. A própria União Soviética reconheceu hoje que é uma catástrofe. No complexo atômico de Chernobyl, o fogo queima incontrolável. O governo soviético pediu a ajuda a 2 países ocidentais para apagar o incêndio. A agência oficial TASS disse que 2 pessoas morreram. Mas a agência americana UPI disse que um habitante da região informou que são 2.000 os mortos no desastre nuclear. Ainda segundo o mesmo morador, as vítimas estão sendo enterradas em valas profundas junto com o lixo atômico. A cobertura completa do acidente na União Soviética você vai ver no final desta edição. O mais grave acidente na história da indústria nuclear. Ninguém sabe ao certo quantas pessoas morreram no desastre da usina de Chernobyl, na Ucrânia. A União Soviética TASS confirmou 2 mortes. Um morador da região ouvido pela agência americana UPI disse que são pelo menos 2.000 os mortos. Satélites americanos de espionagem deslocados para a área do acidente pintam um quadro de tragédia. Dos 4 reatores atômicos da usina, um teria explodido, um segundo está em chamas. 50.000 pessoas vivem perto de Chernobyl, 3,5 milhões em Kiev, a menos de 100 quilômetros dali. A União Soviética se recusa a fornecer a seus próprios cidadãos e ao resto do mundo maiores detalhes sobre o acidente nuclear. Sabe-se que aconteceu na cidade de Chernobyl, a 80 quilômetros de Kiev e 450 quilômetros de Moscou. Foi nesta usina nuclear que os soviéticos promoviam como absolutamente segura. O desastre afetou um dos 4 reatores usados aqui para produzir eletricidade. É um tipo de reator que só existe na União Soviética. Utiliza um sistema de água leve como refrigeração. Cientistas europeus avaliam que o desastre tem ocorrido da seguinte forma. Colunas de grafite envolvem tubos contendo combustível nuclear. A água percorre a tubulação e esquenta, produzindo vapor usado como energia. Há 1.000 tubos como este no reator. Um vazamento na tubulação reduz o nível da água e expõe o combustível nuclear. Sem água para refrigerar, o combustível vai esquentando, queima o grafite protetor e solta a radioatividade. Os primeiros sinais de problema surgiram na Suécia domingo, quando aumentou o nível de radioatividade. Os suecos ontem chegaram a examinar o pessoal numa de suas próprias usinas nucleares. Moscou foi consultada, mas a princípio negou que a origem do problema estivesse em seu próprio território. Só admitiu isso várias horas depois e acabou pedindo ajuda hoje aos suecos e alemães para combater incêndio no reator nuclear. O noticiário da TV soviética agora à noite informa oficialmente que 2 pessoas morreram no acidente e que a radioatividade já teria estabilizado. Diz que a população da área foi retirada, mas não informa quantas pessoas estão envolvidas, nem se há feridos. Contactamos há pouco a Embaixada do Brasil em Moscou e fomos informados que não há brasileiros na área do acidente, nem ao menos em Kiev, a 450 quilômetros de distância. A nuvem radioativa que ontem alcançou a Escandinávia, hoje diminuiu de intensidade na Noruega, Finlândia e Dinamarca, mas aumentou na Polônia e chegou a 100 vezes o nível normal na Suécia. Cientistas do Instituto Sueco de Controle Radioativo informaram hoje que o pasto e o gado em certas partes do país podem ter sido afetados e o leite contaminado. Cientistas nucleares britânicos, como o professor Ian Fels, da Universidade de Newcastle, dizem que o acidente na União Soviética é ainda mais sério do que o ocorrido em 1979 na usina de 3 Mile Island, nos Estados Unidos. Hoje no mundo funcionam 374 usinas atômicas. E já aconteceram mais de 2.000 pequenos acidentes em centrais atômicas. Aqui nos Estados Unidos, o acidente mais grave com um reator nuclear aconteceu em 3 Mile Island, na Pensilvânia, em março de 79. Uma falha no sistema de água pressurizada do reator provocou o aquecimento do combustível nuclear e a radioatividade escapou para a atmosfera. Milhares de pessoas abandonaram as cidades vizinhas com medo de contaminação. Não houve mortos, mas até hoje, médicos observam aumentos nos casos de câncer e mortalidade infantil perto da área do acidente. Hoje de tarde, em Washington, membros da Sociedade Americana de Física reuniram repórteres para tentar esclarecer, mesmo com as poucas informações que existem, o que está acontecendo no reator soviético. Os físicos americanos acham que, apesar do incêndio, que aparentemente continua no reator, não houve fusão do combustível nuclear. Não há temperatura suficiente para isso, eles dizem. A radiação que está escapando na atmosfera
e que pode ter causado a morte de um grande número de pessoas na área próxima ao reator, é resultado da queima de grafite protetor do combustível nuclear. O próprio grafite, num reator desse tipo, pode estar fortemente carregado de radioatividade em certos períodos. Satélites americanos de reconhecimento normalmente tiram fotos detalhadas do território soviético. O Pentágono não divulgou qualquer imagem do que está acontecendo no reator acidentado até agora. Mas existem informações de que os satélites americanos fotografaram muita fumaça e estragos perto da área do reator, indicando que o incidente realmente foi de grandes proporções. O governo americano, enquanto isso, ofereceu ajuda técnica e médica à União Soviética. Mas até agora, Moscou não pediu qualquer auxílio aos Estados Unidos. A França também já ofereceu ajuda para tratar das vítimas da contaminação. Mais uma vez, a União Soviética não respondeu. O mundo está assustado. A radioatividade que já alcançou vários países da Europa pode se espalhar ainda mais, mas os cientistas garantem, por enquanto não há riscos. A repercussão do acidente no Brasil. Os principais especialistas em assuntos nucleares no país afirmam que o acidente de Kiev é muito grave e divergem sobre a possibilidade de acontecer algo parecido na usina nuclear brasileira. Em Angra dos Reis, se houvesse um vazamento de água radioativa que circularia pelo primário, ela ficaria retida no interior do reator, que é um vaso estanque, com todas as condições de segurança, e não haveria jamais condições desse material ser precipitado na atmosfera. Os reatores são diferentes aqui em Angra dos Reis e o soviético. Entretanto, há riscos de que ocorra acidentes graves também no caso brasileiro. Quais são os sintomas que as pessoas apresentam logo depois de um acidente como esse? As pessoas têm, em geral, câncer. Esse é o pior problema. A probabilidade de haver câncer aumenta na população. Há um maior número de casos de câncer. Há também possibilidades de aumentar os defeitos genéticos em recém-nascidos. Apenas aqueles muito próximos do local do acidente, expostos a uma alta dose de radiação direta, teriam morte em pouco tempo. A quantidade de radioatividade solta em Hiroshima foi menor do que a quantidade de radioatividade contida num reator desses. De modo que em Hiroshima morreram mais de 100 mil pessoas. De modo que a possibilidade de que morram alguns milhares de pessoas é real.